ouvintes da Rádio Fraternidade, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Vamos hoje, neste programa, com muita alegria, continuar a leitura do livro Nas Voragens do Pecado, uma psicografia de Ivone A. Pereira, ditado pelo Espírito Charles, uma história comovente que aconteceu nos séculos XIV a XVII, toda a obra da Ivone neste aspecto, na França de então. Hoje nós vamos iniciar a leitura do capítulo 4 da terceira parte do livro Nas Voragens do Pecado. O capítulo tem como título Como nos Contos de Fadas. E Charles inicia sua narrativa dizendo: no dia imediato à noite da fuga de Ruth de la Chapelle, Catarina de Médicis mantivera-se na expectativa de receber qualquer notícia da sua estranha serviçal, que prometera novas delações, entregando-lhe conspiradores que afirmava eram cúmplices de Luís de Narbonne para o projetado atentado à pessoa do rei. A tarde, porém, declinou, caiu o crepúsculo, e porque Ruth não aparecesse, desincumbindo-se do prometido, a rainha passou a perceber o que realmente se passara. Impossível seria efetivamente à jovem intrigante permanecer em Paris, quiçá na França, uma vez Luís de Narbonne desaparecido e desvendada a sua verdadeira identidade. Inspirada então numa curiosidade a mais, pois a Catarina interessava com efeito o desaparecimento de Ruth, fosse ele determinado pela morte, pela prisão ou pela fuga, decidiu-se a enviar um mensageiro ao palácio Narbonne à procura de sua dama, de cujos serviços afirmava a ordem expedida, necessitava naquela noite. Já eram decorridas, no entanto, 24 horas da capturação de Luís e da fuga da jovem Renana, e os acontecimentos ainda eram ignorados até mesmo por Monsenhor, o qual, engodado pela rainha, na véspera, recebera ordens de aguardar no seu castelo religioso as resoluções da mesma em torno do caso do seu pupilo e da aventureira do Reno. Não respeitando ele, entretanto, sequer da acerba, não suspeitando, melhor dizendo, Monsenhor não suspeitava da acerba realidade ao ser informado de que o capitão da fé não acorrera à solicitação da rainha naquela noite, deixando de se apresentar no Louvre acompanhado da esposa. O mensageiro regressava da residência do jovem oficial do rei, asseverando que o senhor e a senhora de Narbonne se haviam ausentado do palácio em trajes de penitentes desde a véspera, e que certamente estariam voluntariamente detidos em algum convento dos arrebaldes, entregues a piedosos cilícios e devoções. Catarina, então, não conservou mais dúvidas quanto ao que se passara, uma vez culminada a missão que se impusera. Ruth de la Chapelle deixara Paris, compreendendo a situação insustentável em que se encontraria com o desaparecimento de Luís e a sua falsa qualidade de Otília de Lavigne perante a corte, pois que já era do domínio de duas personalidades a assintosa usurpação, sendo fácil prever o que os acontecimentos subsequentes teceriam em seu desfavor se permanecesse na França.
Todavia, não foi sem rancoroso respeito que a mãe de Carlos IX se reconheceu ludibriada, explorada por tão ingênua e insignificante criatura, que soubera aproveitar-se das ambições políticas e das paixões dela própria. Catarina, para servir aos seus interesses pessoais e, em seguida, furtar-se a quaisquer consequências danosas. Decididamente, a criatura é diabólica, monologava a rainha com raiva. Ela vê fantasma, fala-lhes. Somente um ser protegido pelo inferno ludibriaria deste jeito. Deixemo-la ir. Entregando-me de Narbonne, tão discreta e sutilmente, prestou-me grande serviço. Na verdade, doravante será inofensiva, porque, huguenote e usurpadora de nomes, guardará, pois, o segredo. Se voltar à França, o que não vai acontecer, ou a Paris, ela estará perdida, porque, logicamente, aí vingarei a sua afronta. E assim pensava a rainha. Fez então vir a sua escrivã particular e ditou a seguinte carta para Monsieur de B. Os acontecimentos se complicam, Monsieur, em torno dos sucessos que envolvem o nosso querido conde. Ambos, ele e sua esposa, estão desaparecidos. Que terá sido feito deles? Fugiriam para o estrangeiro, temendo o que adviria para a execrada condessa, quanto ao desmascaramento inevitável que se seguiria? Temeriam prisão para ela, visto que é uma huguenote? Mandei ao Palácio Narbonne, tratando de conduzi-los para aqui para os esclarecimentos ontem combinados convosco. Informaram que ontem, à tarde, saíram de casa em trajes de penitentes, não regressando até o momento. Suspeitam no palácio que se tenham internado em algum convento de Paris para fazerem penitências. Rogo vossa intervenção no sentido de auxiliar-me a encontrá-los. A resposta a essa missiva foi a súbita visita de Monsieur de B à rainha, inquieto e confessando-se presa de angustiantes pressentimentos. Passara-se, não obstante, primeiramente pela residência do pupilo, a fim de colher informações. Cooper e os demais servidores nada mais acrescentaram ao que a rainha descrevera, pois ignoravam todos o paradeiro dos amos, somente se informando pela guarda da noite anterior de que os mesmos haviam saído ao anoitecer da véspera. Todavia, Monsenhor conhecia Catarina, e conhecia bem, muito de perto. Não ignorava que a dissimulada mulher, desde muito, deitava olhos maus em seu pupilo, pronta a estender-lhe as garras na primeira oportunidade. E suspeitava, ou o seu afetuoso coração lhe segredava a razão, que Luís caíra antes numa cilada sutil e discreta, das muitas que a soberana sabia preparar para quantos a preocupassem, e que tivera por cúmplice aquela de La Chapelle que eu desejava efetivamente perder. Não obstante, calava-se diante da infiel majestade, com ela concertando amigavelmente meios para descobrirem, pelos conventos, abadias e ermidas, os dois desaparecidos. Procurou-os com efeito, visto sua alta posição entre o clero, a facultar-lhe excelentes possibilidades. Nem uma só congregação religiosa de Paris e das imediações, presbitérios, casas paroquiais, igrejas, etc.,
deixou de ser batida, visitada, esmiuçada, à procura de Luís e de sua bela esposa. Mas tudo em vão. Monsieur fizera mais. Expedira súplicas aos bispos das dioceses provinciais, no sentido de informarem se o conde Luís de Narbonne, envergonhado e desgostoso ante o malogro do seu ridículo casamento, se ocultara nalgum convento pobre e afastado, ou numa ermida, onde ninguém o iria descobrir, assim se furtando à vergonha que sobre seu nome e seu coração se abatera. Mas improfícuos também se apresentaram tais esforços. O capitão da fé não era encontrado em parte alguma da França. Por outro lado, amigos e admiradores de Luís, seus subalternos que o amavam, pois o infeliz fidalgo se mostrava bondoso no trato para com seus humildes servidores, puseram-se a campo atingindo até mesmo os países mais próximos, como a Espanha, a Itália, os Flandres e a Holanda, nos quais a Igreja imperava, sem que nenhuma nova surgisse, remediando-lhes a ansiedade. Lembrar a alguém que possivelmente o casal de esposos, desesperado com a situação criada pela usurpação do nome de Lavigne, feita pela jovem Renana, se tivesse talvez suicidado, mesmo porque o caso sentimental que viviam seria irremediável. Mas o suicídio de personagens desse vulto deixa vestígios, e o que parecia haver sido tragado, e o certo era que não existiam vestígios do infeliz conde, que parecia haver sido tragado pela própria terra. O noticiário a seu respeito findava na igreja de Saint-Germain, com a exposição do capelão, que o confessara na última noite os depoimentos do noviço que lhe havia participado depois da confissão, de que a condessa deixara a igreja sem visitar o confessionário. No Louvre não fora visto naquele dia, e as carruagens que serviam o trânsito naquela noite à porta da igreja não se lembravam de haver conduzido algum fidalgo, ou, assim, o próprio rei, como o senhor de Guise, pessoas da amizade pessoal de Luís de Narbonne, tomaram providências, interessando-se pela sua descoberta, sem que tantos esforços reunidos lograssem quaisquer êxitos. Assim, desde o duque Monsieur de B, até o último soldado da cavalaria macabra e o próprio rei, estavam todos convencidos de que Luís de Narbonne e a sua formosa esposa haviam sido aprisionados ou mortos por ordem de Catarina de Médicis. Ninguém ignorava a versão corrente de que o belo cavaleiro seria bastardo de Henrique II. E assim sendo, também sabiam que mais tarde, ou mais cedo, a decapitação por qualquer razão, ou mesmo sem razão nenhuma, ou ainda a prisão perpétua ignorada, rondavam-lhe os passos. Um ano depois de exaustivas e cruciantes demarches em torno do assunto, o próprio rei, durante uma conferência com representantes do clero, que, acompanhados de Monsieur de B, lhe solicitavam maiores diligências para que o ilustre de Narbonne, pupilo da igreja, fosse encontrado, respondeu-lhes irritado como habitualmente se apresentava aquele enfermiço governante. Eu já vos declarei, senhores, que a Bastilha, o Templo, o Châtelet, a Bicêtre
Todas as prisões de Paris foram devassadas por nossa ordem, vasculhados todos os seus cárceres secretos. Luís de Narbonne não se encontra em nenhuma delas. Que quereis que eu faça mais? Quando isso acontece a algum nobre da França, é porque a rainha-mãe não o trazia nas suas boas graças. Somente Sua Majestade, a rainha Catarina, saberá o que foi feito do pobre de Narbonne e da formosa aventureira usurpadora de nomes. Mas duvido que ela vos informe. Se tiverdes a coragem de perguntar, tentem. Quanto a mim, sabeis, senhores, que não disponho de coragem para molestar a rainha. O rei, filho da rainha, também submisso a ela. Fora o golpe mortal para o pobre velho. Monsenhor do Bey, desse dia em diante, a verdade terrível que se delineara em suposições um tanto veladas pela esperança, impôs-se ao seu entendimento, com toda a fereza da sua hediondez. Monsenhor, já bastante ao quebrado pela idade, e os achaques, adoeceu, e em 2 meses depois, entregava a alma ao Criador, inconsolável pela desventura que se abatera sobre o infeliz menino, a quem amara como um próprio filho. Entre mentes, agentes secretos da rainha-mãe haviam descoberto a pista da bela Renana que acabava de desditar um personagem como capitão da fé e ludibriar o gênio da intriga na Europa, ou seja, Catarina de Médicis, até por ocasião de sua fuga. Sigamos nós, portanto, a Ruth de la Chapelle na ocasião em que, em terras da Alemanha, fora hospedada por pequeno nobre da Renânia alemã, da Renânia alemã, antigo e fiel amigo de sua família, devotado luterano e servidor de Frederico de Gois. Muito bem, queridos amigos ouvintes e que estão em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Encerramos por aqui hoje a narrativa, ou parte da narrativa do 3º capítulo, do 4º capítulo da 3ª parte, dessa história intrigante, dessa história de sofrimentos, e também que devassa para nós o que acontecia por volta daqueles séculos entre 14 e 17 na corte da rainha. Aliás, no caso presente, no século 14 para 15. Meus queridos ouvintes da Rádio Fraternidade, é com muita alegria que nós temos desenvolvido esse modesto trabalho a fim de trazer até vós, ou até vocês, me permitam, essa história magnífica. Já tivemos a oportunidade de informar que essa história tem a sua continuidade em mais 2 outros livros, que pretendemos ler para os nossos queridíssimos amigos da Rádio Fraternidade, especialmente aqueles que, dada a imposição da própria necessidade kármica, hoje não têm todas as suas possibilidades físicas normais, como é o caso dos nossos irmãos privados da visão material. Pedimos a todos que formulem votos a Jesus para que Ele possa sempre nos amparar, nos proteger, dando-nos a todos nós que estamos aqui em busca de melhoria espiritual, a disposição necessária para continuarmos trabalhando,
para continuarmos desenvolvendo as nossas atividades nesta existência, que, como já tivemos ocasião de afirmar, é a existência mais importante de toda a nossa vida eterna, como nos afirma, através do livro Aprimoramento Espírita, o nosso queridíssimo amigo Alquindar de Oliveira. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.